Paz do Senhor, meus irmãos amados, estamos aqui para gravar outro vídeo sobre ensinamento e hoje queremos falar do livro de Levítico, no capítulo de número 10, versículo 10, onde há um diálogo entre Deus e Moisés, exigindo algo dos adoradores, dos fiéis, dos sacerdotes, dos levitas, para chegar-se na presença dele, pois Deus sendo o Criador e os adoradores sendo criatura, há uma enorme, incalculável divisão entre santidade e impureza, pois Deus tem a plenitude da santidade, plenitude de ser santo, e os homens são profanos, são falhos, pecadores. Então, para aproximar-se de Deus, precisa ouvir o que Deus ensina, praticar os ensinamentos e viver as normas, regras, limites que Deus coloca. Pois estamos vivendo uma geração onde todos dizem que cada um tem uma maneira de chegar-se a Deus. Cada um tem uma maneira de buscar a Deus. E Deus aceita de qualquer jeito. A cada um particularmente, independente do jeito que seja, do jeito que está, do jeito que vive. E biblicamente não parece isso que está escrito na Sagrada Escritura. No livro de Levítico, no capítulo 10, versículo 10, Deus traz um ensino, uma ordenança restrita, direcionada para quem quiser chegar na presença dele, onde fala para Moisés que as pessoas precisam andar em pureza, santidade, para que possa chegar a Deus. E o próprio Deus ensina que o sacerdote, os líderes, têm que ensinar o povo a diferença entre o que é profano e o que é santo. E assim como a água e o azeite não se misturam, assim como o fogo e a água não se misturam, assim também a santidade e os profanos, o impuro e o puro, não tem como andar no mesmo padrão. E Deus estabeleceu isso. Por isso que Deus falou para Moisés, no capítulo 10, versículo 10 de Levíticos, que era para eles ensinar ao povo o que é o profano e o que é o santo. E esse texto de Levítico é muito importante, pois Deus traz uma revelação do propósito de estabelecer uma clara distinção entre o que é santo e o que é profano, entre o que é imundo e o que é limpo. O profano, veja, é tudo quanto transgride o sagrado. E o que se opõe às coisas divinas. Ser profano é violar os princípios sagrados de Deus. É entregar-se à prática das impurezas indignas. Por outro lado, ser santo significa ser puro. Tentar buscar ser incorruptível, verdadeiro, autêntico, sincero, imaculado, buscar a perfeição e viver uma real vida de esforço, dedicação e santidade para com Deus. Pois, na verdade, somente Deus, no sentido absoluto, ele é santo. Porém, ele, conhecendo os limites humanos de cada ser que vive na terra, ele mesmo assim exige que os seus filhos também, seus servos, salvos, igreja, também busque e viva a santidade. Nesse sentido, ser santo é separado para com Deus do mundo, do sistema do mundo. Nós podemos ver na Antiga Aliança e na Nova alguns contrastes entre o santo e o que é profano. Isso está na palavra de Deus. Isso nós estaremos falando, mostrando o texto. Não é o que diz o certo bispo, padre, papa, pastor, reverendo, não. É o que a palavra de Deus ela ensina. Pois a palavra é o GPS, a palavra é o mapa dos que estão viajando nesse território pecaminoso chamado Terra, se preparando para a cidade celestial e santa, Nova Jerusalém, casa e morada de Deus. Nós vimos que no capítulo 10 de Levítico, e versículo 10 de Levítico, está mostrando sobre dois sacerdotes, e não é qualquer sacerdote, não. Ele é, na verdade, sobrinho de Moisés, filhos do grande e primeiro sumo sacerdote dos hebreus, chamado Arão. Veja que esses dois sacerdotes, eles têm peso, eles têm história, eles têm seus pais, parentes, conhecedores íntimos de Deus, mas eles foram mortos. A Bíblia fala o nome dele, Nadab e Abiú. Eles foram mortos diante do altar de Deus. Por quê? Porque eles profanaram o território sagrado, a presença de Deus, oferecendo primeiro fogo estranho, sob o altar que é santo. Não é qualquer fogo, não é qualquer maneira, não é qualquer liturgia, não é de qualquer jeito. Além disso, eles estavam embriagados. Veja, mas que coisa triste.
Como que pode isso? Eles estavam adorando a Deus de coração, de toda a força. Olha só, esses dois sacerdotes, por que que alguém vai julgar eles? Não, ninguém pode julgar ninguém. Mas a Bíblia mostra que Deus não aceitou. Esse pensamento igual que eu estou falando, de uma maneira irônica, isso parte da terra, das pessoas flexíveis, conveniente, que abre espaço para o profano, para a libertinagem, para o mundanismo dentro da igreja. Que é importante estar na igreja, dentro do culto, fazendo parte de uma igreja local, mas não é isso que a Bíblia revela. Não é isso que Deus se agrada. A Bíblia diz que o próprio Deus matou. Não matou o filho de um homem qualquer, do primeiro sumo sacerdote, do irmão de Moisés, daquele que Deus disse que Arão seria profeta para Moisés, daquele que Deus fez muitos milagres ao lado de Moisés com o cajado de Arão, porque muitos milagres, muitas pragas que ocorreu no Egito foi através de Arão, ao lado de Moisés. E esses dois homens, sacerdotes, que foram mortos porque Deus não aceitou a liturgia, o culto, o ritualismo profano que ele estava fazendo, a Bíblia diz que Deus matou os dois. Porque Deus não aceita a mistura, o profano, o mundanismo, que está envolvido na nossa geração na igreja. Estádio de futebol, danças, roupa carnais, pintura, maquiagem, vestes sensuais, mudando aquilo que é da natureza que Deus fez no corpo do homem e da mulher para se tornar mais atraente fisicamente, tentador aos olhos do sexo oposto, ou talvez do mesmo sexo. Isso é o profano, isso é carnalidade, isso é mundanismo. Você pode crer ou não crer, gostar ou não gostar, mas isso é verdade. E eu não vou arriscar minha vida, minha salvação, para viver e conviver com pessoas que têm o mesmo padrão do sacerdote Nadab e Abiú. Ah, mas eles são sacerdotes corruptos, sacerdotes desviados, sacerdotes perdidos. Veja como isso é verdade. A própria Bíblia mostra que quando Moisés chegou lá no livro de Êxodo, capítulo 19, 21, ele advertiu, Deus mandou ele advertir o povo, porque Deus ia descer no monte, e eles tinham que manter o limite daquilo que Deus disse que ele não podia passar. Porque a igreja tem limite. O limite é a palavra de Deus. Nós não somos livres para fazer o que quiser. Os que dizem que são livres para fazer qualquer coisa é que estão no mundo, onde adoram qualquer demônio, qualquer ídolo, que bebe, adulteram, têm uma intimidade com o mundanismo. Eles são livres para pecar, livres para estar no caminho da perdição. Mas os que querem ir para o céu, a porta é estreita, o caminho é apertado. A santidade é uma exigência. Olha só o que a Bíblia fala em 2 Samuel, no capítulo de número 6, versículo 1 ao 7, quando Davi está levando a arca de volta, quando ele busca a arca na casa de um sacerdote que estava cuidando da arca, ele pega o seu amigo Uzá, bota a arca sob um carro novo com animais puxando, e Uzá coloca a mão sobre a arca. Mais uma vez, Deus mata Uzá. Por quê? Porque ele está ultrapassando o limite. Ele está fazendo aquilo que Deus não permitiu tocar naquilo que é sagrado. Ele estava profanando. E a própria Bíblia mostra que o Senhor feriu por Uzá interferindo, tocando naquilo que não podia tocar. De fato, a arca era para ficar na casa de Abinadab. E Uzá era filho de Abinadab. E a arca ficou lá. E Deus abençoou. E muitas vezes acontece isso na igreja. Por muito tempo viver o sagrado, perde o temor e começa a ser profano, achando que não tem problema, porque nasceu, viveu e muitos anos está no meio do sagrado. Mas, ainda que passe décadas ou centenas de anos, ainda o sagrado precisa manter-se sagrado, santo. E Deus não aceitou que o mesmo que sendo amigo de Davi, filho do próprio Abinadab, viesse profanar, e o próprio Deus trouxe sobre ele o juízo. No livro de Hebreus, capítulo de número 10 e verso de número 27, o escritor dos Hebreus fala e adverte sobre o castigo, olha só, para os profanos da nova aliança, de quanto maior o castigo cuida de ser julgado merecedor aqueles que pisarem, pois os filhos de Deus, que é a nova aliança, que tiver profanado o sangue do testamento, que foi santificado, que fizer agravo agora ao Espírito da graça. Esse é um cuidado que nós temos que ter, irmão. Achar que Deus é um Deus brasileiro, um Deus que aceita qualquer tipo de culto, qualquer forma de louvor, qualquer prática de vida,
importa estar na igreja. Não, Deus é santo. A Bíblia diz, seja santo porque o Senhor é santo. A Bíblia diz, separai-vos do mundo. Tiago diz, infiéis, adúlteros e adúlteras, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Olha que com coisa verdadeira, quão duro é as palavras de Tiago, dizendo, chamando de adúlteras e adúlteros. E não está falando de adultério de relação conjugal, não trair a esposa, não está falando de adultério entre o que é profano e o sagrado, entre o que é divino e o mundanismo. Está traindo a santidade de Deus, está traindo a exigência de Deus, se torna um adúltero espiritual, corrompido, tendo relação com o mundo, se contaminando e querendo ainda estar dentro da lista do salvo, chamando-se a si de verdadeiros adoradores. Só se são adoradores do bezerro do Egito. Que Deus nos guarde. Santidade ao Senhor. Não importa a igreja que tu congregue. Teu pastor não é maior que a palavra. A placa centenária que você congrega não é maior que a palavra. O templo de Salomão foi corrompido, destruído. Deus deixou, porque os adoradores estavam profanando. Não se acha mais. Foi destruído. Deus não está interessado em placa de igreja, em prédio. Deus está interessado em santidade dos que são salvos para adorar aquele que é santo. Veja o que está escrito na palavra. Viva ela. Não se corrompa pelas más conversações. Seja livre e liberto pela santidade do poder do sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Fique com Deus em nome de Jesus.